pessoal, tudo bem? Então, falar um pouquinho sobre esse momento que a gente está vivendo e como que a gente pode lidar com os estudos à distância e como que a gente pode enfrentar da melhor forma essa situação pela qual a gente está passando. A primeira coisa que eu queria falar com vocês é em relação aos vestibulares, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o Enem, um pouquinho sobre a UERJ e como que a gente lida com esses vestibulares estando assim, tendo que nos preparar à distância. A primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é em relação ao otimismo, né? Muita gente tem falado que quer desistir do processo esse ano, quer deixar de estudar, deixar para o ano que vem. Eu queria relembrar-nos do que aconteceu com a UERJ há um tempo atrás, quando a UERJ anunciou que iria entrar em greve. E muita gente se desanimou, falando, né? Ano que vem eu não vou conseguir entrar, ano que vem a UERJ vai estar em greve. Bom, tudo se resolveu e a UERJ sancionou seu vestibular, o vestibular aconteceu sem problemas e naquele ano teve uma participação muito baixa de alunos, por conta dessa estimativa, né, negativa dos alunos. E os alunos eles acabaram tendo uma concorrência muito menor do que dos anos anteriores. Então, uma coisa que eu tenho a falar para vocês, agora de começo, se o processo continuar, né, se a quarentena continuar, e de fato vai continuar durante algum tempo, nada vai ser cancelado, né? Nada vai ser cancelado assim a priori. As coisas vão ser postergadas, as coisas vão ser adiadas temporariamente. Mas eu tenho certeza que nada vai ser cancelado. Ele pode ser adiado um pouco mais para frente. E quem estiver se preparando, quem estiver aí não deixando de lado seus estudos, vai ter com certeza uma diferença, vai ter uma vantagem quando tudo voltar ao normal, tá? Então eu vou falar algumas coisas sobre alguns vestibulares para a gente poder ficar um pouquinho mais antenado no que está acontecendo. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o Enem desse ano, né? O edital do Enem ele já foi lançado, ele está disponível na internet. E o que a gente sabe sobre o Enem até agora? A gente tem a novidade do Enem digital. Tem muita gente me perguntando, né, sobre se dá para fazer o Enem digital. Quanto mais agora que nessa semana houve um adiamento da data do Enem digital. Ele iria acontecer antes do Enem impresso e agora ele vai acontecer depois do Enem impresso, né? O Enem digital esse ano ele vai passar a ser dos dias 22 de novembro e 29 de novembro, tá? Mas na nossa região o Enem digital ele não vai estar disponível, ele só vai estar disponível para as regiões lá de Niterói, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, capital, e Volta Redonda, né? Então o Enem que a gente vai ter acesso aqui é um Enem realmente impresso tradicional. No edital desse ano, nada mudou em relação à prova. A prova continua sendo feita, né? Vai ser feita em 2 dias. No primeiro dia, redação, humanas e linguagem. Segundo dia, matemática e natureza. Isso não mudou. A nossa expectativa em relação à prova do Enem, que acompanha a prova do ano passado, tanto em nível de dificuldade, né, quanto em conteúdos, né, quanto em conteúdos de questão. Sobre a data da inscrição, ainda não temos nenhuma informação, continua valendo os dias de 11 a 22 do mês que vem, de 11 a 22 de maio, a data da inscrição no Enem, tá? O Enem impresso vai acontecer dia 1 do 11 e dia 8 do 11, né? Tradicionalmente o Enem é para o começo de novembro, e esse ano não fugiu disso. O que a gente tem até agora é nenhuma confirmação sobre adiamento do Enem em si, né? Tem saído muitas notícias sobre documentos pedindo cancelamento do Enem, né? Alguns pedidos de postergação do Enem, e até agora oficialmente a gente não sabe se o Enem vai ser postergado ou não. O que vale ainda é o que está no edital. Bom, e como é que a gente fica em todo esse processo de preparação? Minha opinião, prepare-se para o dia do Enem que está no edital, tá? Porque quando a gente sair da quarentena, muito provavelmente
o edital vai continuar valendo, né? O que pode acontecer, como eu falei anteriormente, é uma postergação. Esse Enem fica um pouco mais para frente. Claro que esse processo é um pouco complicado, porque o Enem ele tem que ser corrigido e enviado esse resultado para que aconteça o SISU lá em janeiro, né? Mas prepare-se para o Enem como se ele fosse de fato acontecer em novembro, porque a gente não tem nenhuma informação do contrário, tá certo? Então, toda a sua preparação ao longo do ano, toda a sua estratégia que a gente elaborou, que vocês elaboraram para estudar para o Enem no final do ano, deve se manter, tudo bem? Então é isso, pessoal. Essa é a minha visão sobre o Enem. Bom, pessoal, falando um pouquinho sobre a UERJ, o que a gente sabe até agora é que o primeiro exame de qualificação da UERJ foi suspenso. Tá? O que tem de informação no site da UERJ é que um novo calendário vai ser lançado. Tá? Então, a gente pode aguardar que o segundo exame de qualificação continua mantido, a prova discursiva continua mantido, só que vai ser lançado um novo calendário. Se isso vai ser jogado mais para frente, a gente ainda não sabe. A única informação que a gente tem é que o primeiro exame de qualificação não vai acontecer na data que estava prescrita do edital, que foi lançado mais no começo do ano, tá? Então, o edital do Enem, na verdade, ele foi até tirado do site e vai ser lançado um novo calendário, muito provavelmente um novo edital com essas novas datas, tá claro? Então, para a UERJ, segue a mesma orientação para o Enem, vamos estudar para a UERJ como se a gente fosse fazer uma prova do primeiro exame de qualificação por volta de setembro e para o exame discursivo também, né? Segue o mesmo processo. Quando a quarentena, quando o decreto estadual de quarentena ele se encerrar, a UERJ, assim que isso acontecer, vai liberar um novo calendário, um novo edital com as novas datas de como isso vai se processar.